Estamos ao vivo, Fernanda. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Essa é a Fernanda, a gente veio aqui para preparar a live para vocês. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o Covid-19 e os desafios da saúde na cidade de Campinas. Em breve começamos, só aguardar os 2 minutinhos aí para as 7 horas. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Isso. Aproveita esse momento, vão divulgando aí, enviem para os amigos e familiares que têm interesse também em estar aqui conosco essa noite. Boa noite, gente. Quem puder já ir compartilhando, lembrando que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a Covid aqui em Campinas. O pessoal já está entrando aqui. Isso aí. Só já comentando aqui. Isso aí, boa noite, gente. Fernanda, se apresenta pra gente. Boa noite, Rafa. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, para a gente conversar um pouco aqui sobre a questão da Covid e os desafios para a saúde aqui na cidade de Campinas. Eu sou Fernanda Souto, sou médica formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, me formei em 2016 e em 2018 eu iniciei a minha especialização em infectologia pelo Hospital de Clínicas da Unicamp. Moro aqui em Campinas, então já está completando 3 anos. E esse ano, meu último ano, né, da residência, e a gente se deparou com a pandemia do Covid, né? Está sendo a maior crise sanitária que a nossa geração já enfrentou. E no Hospital de Clínicas da Unicamp, os residentes são linha de frente nesse enfrentamento, né? Junto com todos os outros profissionais de saúde, os outros médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas. Os trabalhadores do administrativos, e nós estamos todos lá enfrentando essa pandemia. Desde o início foi muito difícil para a gente, né, lidar com essa doença nova aqui na cidade, foram muitos desafios, e hoje a gente está no dia a dia cuidando lá dos pacientes que estão internados e aprendendo a lidar com essa doença nova, né, e trouxe tantos desafios para a gente aqui na cidade. Bom, então você está nesse momento atuando na linha de frente do combate ao Covid. Né? Quando a gente teve as primeiras notícias, houve muita especulação sobre como que chegaria no Brasil, se chegaria, sobre a gravidade com a qual chegaria. Muita gente falando que os efeitos seriam minimizados pelo clima tropical no qual vivemos, mesmo quando nós não tínhamos nenhuma comprovação sobre uma relação entre clima e Covid-19. Lá no início, logo que a doença chega ao Brasil, começa a infectar os primeiros casos, os primeiros óbitos, o nosso presidente chamou de gripezinha essa doença que se mostrou tão grave. E parece que a falta de coordenação entre os esforços da União dos Estados e dos municípios colocou o Brasil no que hoje é o epicentro dessa doença. Como que você avalia todo esse cenário? Tudo que eu falei aqui está correto? Tem algum exagero? É muito importante, Rafa, esse questionamento, porque ajuda a contextualizar a situação que a gente está vivendo hoje no Brasil e aqui na cidade, né? Toda a situação nacional ela se reflete nos municípios. E desde o início, o Brasil ele teve uma posição privilegiada na questão do início da pandemia, porque os primeiros casos que aconteceram aqui no país aconteceram quando a gente já tinha visto o colapso de diversos sistemas de saúde, tanto na Ásia quanto na Europa, né? A gente viu do que essa doença era capaz, uma doença nova que a gente não estava
preparado para lidar, uma doença que sobrecarrega o sistema de saúde e uma doença para a qual ainda não existe um tratamento específico. Desde o início, foi com esse problema que a gente viu o mundo lidar, né? E também desde o início, quando a gente já estava vendo esse colapso em outros países, o nosso governo federal, né, o presidente Bolsonaro, ele minimizou o impacto da Covid, minimizou os números de óbitos que estavam sendo vistos em todos os outros países e colocou em descrédito toda a ciência, todo o esforço das autoridades sanitárias em colocar a discussão sobre o enfrentamento à Covid no Brasil. E a gente está colhendo os frutos dessa falta de política, né? Na verdade, eu acho que nem posso dizer que seja uma falta de política, é um projeto mesmo de retirada de direitos, um projeto de genocídio do povo brasileiro, né? E desde o início, a gente viu essa falta de coordenação com o governo federal minimizando o impacto da Covid, divulgando mentiras, divulgando as famosas fake news e não apresentando em nenhum momento uma coordenação para o enfrentamento à Covid. A gente viu o embate entre o governo federal e os governos municipais, principalmente na questão do distanciamento social, né? E é importante a gente lembrar que naquele início da doença, o distanciamento social era a única arma efetiva realmente que a gente tinha para frear a pandemia, né? O isolamento social associado à massificação dos testes para diagnosticar os pacientes com Covid-19, isolar esses pacientes, isolar os contactantes, eram as ferramentas que a gente tinha para evitar que o Brasil se tornasse o novo epicentro da doença na América Latina e no mundo. Infelizmente, o governo federal optou por não fazer, não apresentar uma política real de combate à pandemia do coronavírus. A gente viu desde o início essa falta de coordenação e a gente viu capitais como Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza entrarem em colapso, né? Muitas vidas foram perdidas nesse processo, inclusive vários profissionais de saúde que a gente perdeu ao longo da luta contra a Covid-19. E o governo federal tem responsabilidade, sim, sobre essa situação que a gente está vivendo hoje. E é importante lembrar que no meio de toda essa pandemia, né, a gente teve 2 ministros da saúde e agora a gente está 60 dias, mais de 60 dias sem ministro da saúde. A gente tem um general interino que em absolutamente nada tem de formação de saúde pública, de controle de formação do SUS, e infelizmente isso vai reverberar na demora em combater a pandemia no Brasil, com certeza. Muito obrigado, Fernanda. Falando aqui um pouquinho sobre a situação específica da nossa cidade, a gente teve, desde o início do isolamento, uma pressão da Prefeitura Municipal em reabrir o comércio, né, pressionando, recebendo pressão de comerciantes e pressionando o governo do Estado por uma reabertura o mais rápido possível, ainda quando nós não tínhamos tantos casos. Acontece que quando nós fomos autorizados a reabrir aqui no município, 11 dias depois, tivemos que, às pressas, fechar tudo novamente. A partir daí, o número de casos disparou. Um mês depois da reabertura, nós já tínhamos 4 vezes mais casos que no momento específico da reabertura. Quais você acha que foram os principais erros da gestão municipal no combate à pandemia? E quais vocês acham que deveriam ter sido as atitudes tomadas pelo governo municipal? Colocando essa questão da pandemia especificamente na cidade de Campinas, né, é impossível a gente não fazer esse link com a situação nacional. Novamente, assim, eu acho que para a gente discutir o enfrentamento a uma doença que não tem tratamento específico, que ainda não tem uma vacina, a gente precisa, primeiro lugar, entender que o isolamento social, o distanciamento social, é a medida mais efetiva e comprovada
como medida para frear o aumento do número de casos e número de óbitos. Em segundo lugar, a disponibilidade de testes, né? Desde o início a gente tem uma dificuldade de realização de testes no Brasil, por uma falta de política federal, mas também estadual e municipal, né? No início, e hoje a gente está vendo como isso se reflete aqui no Brasil. A gente é o segundo país em número de casos e número de mortos. A gente está caminhando, a gente já passou dos 2 milhões de pacientes com Covid confirmado, e a gente está caminhando aí para os 80 mil mortos pela Covid. Lembrando que esse número é subnotificado, pois em várias regiões a gente não tem acesso a testes, em várias regiões a gente não tem um sistema de notificação confiável, e em muitos lugares ainda se testa apenas os pacientes internados. Então, esse número, com certeza, tem uma defasagem importante com relação à realidade, e tudo isso contribuiu para que houvesse uma explosão de casos agora no interior, né? E Campinas não poderia ser diferente. Essa questão da pressão para a abertura do comércio, a gente viu desde o início da pandemia, quando a gente tinha poucos casos, mas a gente sabia que a doença ia progredir, porque isso aconteceu em vários outros países do mundo, e a gente viu desde o início essa pressão dos grandes empresários para o retorno das atividades comerciais, o retorno do funcionamento completo do transporte público e outras medidas. E em Campinas isso não foi diferente. A gente viu que o prefeito Jonas Donizete, ele cedeu em vários momentos a essa pressão em detrimento da saúde da população. Isso que você trouxe é importante. Quando houve essa pressão da abertura do comércio, a gente tinha poucos casos. Depois a gente viu esse aumento do número de casos e, mais importante ainda, a gente viu o aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade. E é importante considerar isso porque um leito de UTI é uma estrutura extremamente cara para o sistema de saúde, é extremamente difícil de você conseguir uma ampliação em pouco tempo, porque demanda profissionais formados, demanda todo um complexo de recursos humanos e materiais que é difícil da gente criar da noite para o dia. Então, houve uma saturação muito rápida dos leitos após essa reabertura, com Campinas chegando a ficar 18 dias com 100% dos leitos SUS municipais ocupados de UTI. E isso é muito grave, né? Quando a gente vê que a administração pública ela está mais interessada em ceder espaço, em ceder as pressões do sistema financeiro, do sistema dos grandes empresários, e não em proteger a própria população, né? E a gente está pagando esse preço hoje, com certeza. Fernanda, você falou que os leitos SUS ficaram completamente ocupados, né, que houve uma saturação após a reabertura. Esse cenário na rede privada foi diferente? Como é que foi? Alguns resultados da web. Bom, a Covid, quando chegou no Brasil, ele chegou primeiro para aqueles pacientes que tinham acesso a planos de saúde, a internações privadas, principalmente porque eram pacientes que tinham vindo de viagens ao exterior. Então, a gente viu, primeiro, a Covid atingir esses setores mais privilegiados da sociedade, né, que tinham acesso à saúde suplementar. Houve uma explosão de casos nesse setor privado, houve uma saturação com necessidade de abertura de novos leitos, e isso, de forma secundária, também sobrecarrega o SUS, porque o SUS ele também é responsável por fornecer o atendimento, por garantir o atendimento à saúde, quando o privado ele não consegue fazer de forma completa, né? Então, a gente sabe que isso também é uma forma de sobrecarregar o SUS. E no início houve essa saturação dos leitos privados, e desde o início, como uma medida importante, inclusive do PSOL, nacionalmente, houve uma pressão para o estabelecimento de uma fila única de leitos, né? Que todos os leitos SUS e privados, eles fossem disponibilizados para a população que tivesse a necessidade desses leitos como uma fila única.
de forma que ninguém tivesse o direito à assistência negado por não ter condições de pagar um plano de saúde, não ter condições de pagar um atendimento particular. Foi muito importante essa iniciativa nacional, principalmente para trazer para o debate da população a questão do direito à saúde, né? Acho que o que essa pandemia mostrou para a gente é o quanto a gente precisa fortalecer o SUS e defender o SUS, né? O quanto a saúde pública, universal, de qualidade, ela é importante para uma vida digna. E no início, então, houve a saturação dos leitos privados. Depois a gente viu, com o alastramento da pandemia para as regiões mais periféricas, a gente viu a saturação do setor público também. Aqui na cidade de Campinas, atualmente, o setor SUS, considerando município e estado, né, os leitos disponibilizados pelo município e pelo estado via SUS, a taxa de ocupação está batendo em torno de 92%. No setor privado, essa taxa de ocupação está em 75%. Somando os dois polos, a gente tem uma ocupação total hoje de 87,5%, mais ou menos, de leitos ocupados na região de Campinas, né? E existe essa diferença, que parece não ser uma diferença muito expressiva, mas a gente precisa considerar que existem muito mais pessoas que dependem do sistema de saúde do SUS do que do privado. Então, é alarmante que mais de 90% dos leitos de UTI disponibilizados na cidade de Campinas estejam ocupados. Por isso, a cidade ainda é considerada fase vermelha na classificação do Estado, que é a classificação que norteia a abertura dos serviços não essenciais. E é importante a gente trazer esse debate, porque a gente viu, ao longo das últimas décadas, uma tentativa de desmonte do SUS, né? O Sistema Único de Saúde, ele ele cria condições para que uma pessoa ela tenha acesso à saúde desde o início da sua vida até o final da vida. É o SUS que garante a vigilância epidemiológica, que ajuda a gente a combater, a identificar as pandemias, a vacinação. É o SUS que garante a atenção primária, que é a porta de entrada das pessoas ao serviço de saúde. É o SUS que garante as internações, é o SUS que garante desde um procedimento simples até os transplantes. Então, essa pandemia mostrou para a gente o quanto é necessário a gente repensar o que está sendo feito com o SUS no Brasil, o desmonte que a gente tem visto, as privatizações, e organizar a população para lutar pelo SUS como um direito universal de todos os brasileiros, né? Eu acho que essa situação que a gente está vivendo está mostrando para a gente que a gente precisa reverter essa situação que está acontecendo com o SUS, não só na cidade de Campinas, mas no Brasil todo. Fernanda, você falou bem, você falou que essa situação toda foi trazida por pessoas em viagens ao exterior, né? Que pessoas que retornaram dessas viagens foram as primeiras que tiveram casos confirmados e que infectaram pessoas aqui no Brasil. Mas essa pandemia ela cresceu e ela chegou principalmente nas periferias das grandes cidades e posteriormente nas periferias de cidades do interior. Né? Como que essa pandemia ela chega nas periferias, como que ela se instala e qual o reflexo dela nos povos que vivem nessas periferias, majoritariamente pretos e pobres? A gente viu, então, que a pandemia no Brasil, ela entrou pelas pessoas que tinham a condição de acesso a viagens ao exterior. Mas é importante fazer uma ressalva também que, quando isso estava acontecendo, a gente já sabia que estava havendo, havia sido identificada uma nova doença com potencial de se tornar uma pandemia. E que não houve, da parte do governo federal, nenhuma tentativa em barrar a disseminação dessa doença no Brasil, né? Claro que não são as pessoas as culpadas pela pandemia no Brasil.
faltou uma vontade política de organizar uma resposta rápida que poderia ter sido feita no início com controle. Houvesse um isolamento com essas pessoas que retornassem, né? Exatamente, com controle dos voos, com controle dos aeroportos, e não houve essa vontade política de se realizar esse controle. Também não houve, assim como não houve de desenvolver e massificar os testes para identificar as pessoas doentes com Covid e isolar essas pessoas. Isso é importante a gente só ressaltar. Com relação à disseminação da doença na periferia, né? Quando você fala de uma doença que depende do isolamento, do distanciamento social para ser enfrentada, a gente sabe que existe uma grande diferença entre como as pessoas vivem nas áreas mais ricas e como as pessoas vivem nas áreas mais pobres. Como as pessoas se relacionam com seus trabalhos também é diferente, e até as condições de saúde dessas pessoas também é diferente. A gente viu um crescimento no número de mortes nas periferias, e isso são dados muito concretos, porque as pessoas não têm condições de moradia adequadas, elas moram com muitas pessoas, muitas vezes os avós, tios, netos, vários núcleos familiares convivem numa mesma casa sem condições de fazer um isolamento adequado daquelas pessoas que estejam doentes. Muitas vezes também essas pessoas se deslocam por várias horas, têm acesso a meios de transporte precários, aglomerações, elas não podem abrir mão do seu trabalho porque isso é a sua subsistência. É importante lembrar que o governo federal também chantageou a população, se negando a pagar o auxílio emergencial ainda para milhões de pessoas, levando a uma demora nesse pagamento de auxílio, e o que também prejudicou que essas pessoas de menor renda pudessem fazer um isolamento social adequado, né? O governo federal queria pagar R$200 de auxílio para que as pessoas ficassem em casa. E a gente sabe que R$200 não dá para ninguém subsistir hoje no Brasil. Com muita luta, a oposição conseguiu aumentar esse auxílio para R$600, e mesmo assim a gente não viu da parte dos estados e dos municípios nenhuma iniciativa nesse sentido, de garantir que um auxílio emergencial também por parte do estado e dos municípios para que as pessoas pudessem cumprir o isolamento social. É claro que essa questão ela reverbera com mais intensidade nas pessoas que têm uma condição de vida mais precária, né? A gente também entende que essas pessoas elas têm um acesso menor aos serviços de saúde, a menor prevenção de doenças, têm menor acesso a lazer, a esportes, são pessoas que têm maior prevalência de doenças, e a mortalidade de Covid, ela está diretamente relacionada a comorbidades das pessoas, né? Pessoas que são hipertensas, diabéticas, têm outros problemas de saúde, têm mais chance de morrer pela Covid do que pessoas que não têm outros problemas de saúde. E isso, com certeza, impacta com maior intensidade na periferia. E a gente viu no Brasil um rejuvenescimento das vítimas do Covid. Enquanto na Europa, na Ásia, as principais... a gente não tem uma população tão envelhecida, né, quanto eles. A gente viu que o número de internações de pessoas com menos de 60 anos no Brasil é maior. A mortalidade no Brasil ainda é maior nos pacientes com mais de 60 anos, e principalmente naqueles com mais de 80 anos. Mas a gente viu um número de internações de pacientes com menos de 60 anos maior aqui no Brasil. E isso está diretamente ligado a essas questões que eu coloquei aqui, né? A gente tem uma população mais jovem, que tem que trabalhar, que não tem, a maior parte, não tem um mínimo de assistência social, são pessoas que estão precarizadas no seu trabalho, que tem que se deslocar em meios de transporte com aglomerações, que não têm acesso ao serviço de saúde de forma adequada, e é isso que a gente está vendo de consequência hoje aqui no Brasil. O que a gente vê é mais um plano de genocídio do que um plano de política pública, né? No fim das contas, acaba que quem sai prejudicado é sempre a população mais pobre. Com certeza. E a gente está vendo essa pressão agora para a reabertura, né, das escolas,
completamente equivocada aqui no estado, não só aqui, mas em outros estados também. A gente não consegue garantir o mínimo de segurança sanitária para pessoas que vão ao supermercado, às farmácias. O poder público se exime dessa responsabilidade, né? Como garantir isso numa escola com milhares de crianças sem nenhum controle ali de medida sanitária, expondo os professores, muitos que são grupos de risco, são idosos, têm outras doenças, e lembrar que essas crianças voltam para casa e têm acesso aos seus avós, por exemplo, né, que podem desenvolver uma doença grave e vir a falecer por conta disso. E é um absurdo essa pressão que a gente está tendo nesse momento, com a ascensão de casos, sem ainda garantir um retorno com segurança, né? E isso vai impactar, com certeza, as populações que têm menos condições de vida. Esse retorno à segurança, Fernanda, você acredita que ele deva vir de que forma? Apenas por meio de uma vacina? Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa garantir que os casos estejam diminuindo, né? A gente ainda está um pouco longe dessa situação. Aqui na região, a gente está tendo novos casos todos os dias. Aumento do número de casos e aumento do número de óbitos. E, além disso, a gente está com quase 100%, né, da rede SUS ocupada, tem seus leitos de UTIs ocupados. Então, agora, esse momento, com certeza, não é o momento do retorno. E a gente tem, para pensar no retorno, primeiro, a gente precisa ter esse número de casos controlados, e a gente precisa ter a possibilidade de identificar as pessoas doentes e isolar essas pessoas, o que viria a disponibilidade de testes de alta segurança, de confiabilidade, para que a gente pudesse identificar essas pessoas que podem estar transmitindo o vírus, isolar essas pessoas e os contactantes. Sem isso, é difícil a gente falar num retorno. É muito difícil. Inclusive, a gente tem visto assim, um equívoco grande com relação à questão dos testes para a Covid. Várias prefeituras estão fazendo o teste rápido, que é um teste que identifica a partir do sangue da pessoa se ela já tem anticorpos contra a Covid-19. Esses testes, eles não são adequados para fazer o diagnóstico da pessoa doente. Para fazer o diagnóstico, a gente precisa fazer um teste que identifica o material genético do vírus naquela pessoa que potencialmente doente, que é o PCR. É um exame que não está disponível em larga escala em muitos lugares. É um exame que ainda em alguns lugares tem uma dificuldade no acesso ao resultado. Existem hospitais que demoram 7, 10 dias para ter acesso a esse resultado. Então, a gente ainda não tem uma massificação dessa disponibilidade desse teste. E muitos lugares estão fazendo esse teste rápido como uma medida para identificar a possibilidade de retorno das pessoas às atividades não essenciais. Isso é um erro. Esse teste rápido que identifica se a pessoa tem anticorpos, ele, além de ter uma sensibilidade baixa, ou seja, uma possibilidade de um resultado confiável baixo, ele só mostra que a pessoa ela teve contato com o vírus. Não necessariamente ela está com o vírus, porque o nosso organismo demora alguns dias para produzir os anticorpos. E quando ele chega a ficar positivo, essa pessoa ela pode já ter transmitido para diversas outras, né? Então, isso é um equívoco que está sendo colocado em vários lugares. Outra questão que eu gostaria de trazer também, que eu acho importante para quem está ouvindo, a gente viu desde o início da pandemia a glorificação da hidroxicloroquina como uma medida salvadora para as pessoas doentes pela Covid-19, né? A gente viu uma política do governo federal de produção em massa dessa medicação, foram investidos milhões de reais nessa produção desse medicamento, que agora nenhum país com um órgão sanitário sério recomenda como tratamento. E a gente teve um posicionamento muito importante da Sociedade Brasileira de Infectologia ontem, que contraindicou o tratamento da Covid-19 com hidroxicloroquina.
porque os trabalhos sérios que a gente teve desde o início da pandemia, eles mostraram que não há benefício no uso dessa medicação, pelo contrário, existe um risco de efeitos colaterais graves, e a gente tem visto que em muitos lugares as prefeituras têm distribuído essa medicação para que os profissionais de saúde prescrevam, e vendendo como uma salvação à Covid-19, assim como outras medicações, ivermectina, zinco, diversas outras, que não têm nenhum benefício comprovado no tratamento e, pelo contrário, podem trazer efeitos adversos graves. Então, são medidas que as prefeituras têm tomado que não garantem a saúde da população, que não garantem um controle da pandemia, que tem sido vendida como tal, mas são extremamente graves. A gente precisa discutir qual que é a importância do poder público em trazer informações verdadeiras para a população. Sem isso, a gente não vai conseguir pensar num retorno às atividades essenciais. Ótimo. Fernanda, nós estamos já há 4 meses em isolamento. Como você mesmo colocou no início da nossa conversa, é a maior crise sanitária que nossa geração já enfrentou. No meio disso, nós temos demissões repetitivas de ministros da Saúde, e a cadeira do Ministério da Saúde encontra-se vaga, ocupada por um ministro interino já há 60 dias. Qual que é o impacto disso no trabalho direto de combate ao coronavírus? É uma vergonha, né, que o Brasil, um país de dimensões continentais, com uma das maiores populações no mundo, esteja passando por essa situação. No meio de uma pandemia, a gente ter tido troca por 2 vezes de ministro da Saúde, e atualmente a gente está há mais de 60 dias sem um ministro da Saúde. Né? O governo Bolsonaro empregou diversos militares em cargos civis, né? A gente tem visto essa política, e na questão da saúde, isso é gravíssimo, né? Porque não existe um projeto de coordenação do enfrentamento à pandemia. Existe uma política do governo federal de espalhar mentiras, de espalhar o descrédito em relação às autoridades sanitárias, às universidades, aos pesquisadores. Isso foi um marco do governo Bolsonaro desde o início, mas no meio do enfrentamento à pandemia, isso se torna ainda mais grave, né? Isso vai ser responsável pela perda de milhares de vidas, como a gente está vendo agora. A gente está caminhando para 80 mil mortes registradas pela Covid-19. Isso é muito grave. Desde o início, houve um embate do governo federal com as autoridades sanitárias que defendiam o isolamento, né, assim, social como medida para frear a pandemia, e que estavam em acordo com os órgãos internacionais. Né? Desde o início, a gente viu que nos países onde se iniciou a pandemia, já no final de dezembro de 2019, a orientação era o isolamento social como forma de barrar essa pandemia. E isso é importante a gente trazer porque a Covid-19 é uma doença causada por um vírus que é transmitida essencialmente de pessoa a pessoa pela fala, pelo toque, pelas secreções respiratórias. E essa doença, não existe um tratamento específico para a gente evitar o adoecimento da população, e a gente ainda não tem acesso a uma vacina. Então, a forma mais eficaz de combater a transmissão é o isolamento social. E desde o início houve uma tentativa do Bolsonaro de desmentir essa política do distanciamento social e de minimizar o impacto da doença. Né? Tanto que a gente viu a queda de 2 ministros da saúde, justamente pela defesa da questão do distanciamento social e pela recusa em se colocar a hidroxicloroquina para a população como uma medida de tratamento.
Não estou aqui defendendo o Mandetta, o Teixe, de forma nenhuma, porque são pessoas que defendem a privatização do SUS. O Mandetta entrou no governo Bolsonaro para desmontar o SUS mesmo, defendendo privatizações, porém, na questão do isolamento social, foi defendido isso. Mas também de forma branda, né? Ele, quando saiu do ministério, se recusou a se colocar de forma firme contra o governo Bolsonaro, né? Ele saiu pela porta dos fundos, essa é a verdade. E o segundo ministro da mesma forma. Agora a gente tem um general que não tem nenhum trabalho na área do SUS, nenhum trabalho na área da saúde, não tem nenhum projeto sendo coordenado pelo Ministério da Saúde em nível nacional, que oriente, que norteie as políticas dos municípios, dos estados. Pelo contrário, né? Existe uma tentativa ainda de se mistificar o combate ao Covid, de se trazer o descrédito às autoridades sanitárias, às pessoas que estão no enfrentamento, na luta, na linha de frente contra a doença. E, infelizmente, a gente não vê, da parte do governo federal, uma mudança de postura, né? Pelo contrário. É uma vergonha que isso esteja acontecendo no Brasil, e isso é a responsabilidade para a gente ser agora o segundo país em número de casos e número de óbitos, né? E levando também em consideração que, apesar do Brasil estar nesse ranking do número de infectados e do número de óbitos, nós somos o 50º país em número de testes, também por uma falta de política nacional. Então, esse ranking do número de testes demonstra que podemos ter uma subnotificação que nos colocaria talvez até em primeiro, né? É muito difícil a gente pensar na dimensão da pandemia no Brasil sem a gente ter acesso a esses números reais, né? A gente, ainda em muitos locais, a gente só tem os testes dos pacientes que estão internados ou os pacientes que venham a falecer pela doença. E então a gente perde a oportunidade de identificar exatamente onde a pandemia está crescendo, fazer um mapeamento correto da situação nas diversas localidades. E lembrando que o Brasil é um país de dimensão continental que tem diferenças na organização do sistema de saúde entre as regiões, tem diferenças nos recursos entre as regiões. Então, a gente, sem esse mapeamento, a gente perde a oportunidade de conseguir fortificar os locais que precisam de uma atenção maior. A gente perde a oportunidade de criar políticas públicas que sejam capazes de frear o avanço da pandemia e que poderiam contribuir para um controle da pandemia e um retorno precoce das atividades econômicas que atualmente estão paradas, né? Fernanda, chegou uma pergunta aqui, pediram para você falar um pouquinho sobre o trabalho no HC, né, como que está sendo a questão de EPIs, se vocês se sentem seguros trabalhando lá enquanto profissionais da saúde, como que toda essa questão está impactando nos profissionais. Em termos nacionais, o Brasil é o país onde mais se morreu profissionais da saúde no mundo, especialmente profissionais da enfermagem. Nós, infelizmente, nesse ranking, a gente está em primeiro. É muito triste, né? E a gente viu em diversas localidades as denúncias com relação à falta de equipamentos de proteção individual e condições seguras de trabalho, que já são uma queixa crônica no sistema de saúde. Em muitos locais, a gente realmente, para outras situações, a gente já não tinha acesso à estrutura adequada de trabalho. Com relação especificamente do HC da Unicamp, a Unicamp é um serviço de saúde terciário ligado a uma universidade pública. E desde o início da pandemia, quando a gente começou a receber os primeiros casos, a gente teve uma estruturação com relação à disponibilidade dos equipamentos de proteção individual e a estruturação do hospital para receber esses pacientes.
Importante lembrar que é uma doença que a gente não conhecia no Brasil e uma doença que a gente demorou um tempo para entender exatamente como era transmitida e exatamente quais as medidas de segurança seriam necessárias no atendimento. Né? No início foi muito difícil a gente ter a dimensão dessa doença e saber como se proteger e proteger os outros pacientes, né? Mas em relação eu atuo na área da infectologia, houve toda uma estruturação do hospital para que a gente pudesse ter acesso aos equipamentos de segurança, pudesse fornecer um atendimento adequado aos pacientes. A situação no Brasil, ela é muito discrepante entre as regiões, né? A gente viu diversas denúncias em diversos locais de profissionais sem acesso a equipamentos de segurança de qualidade, inclusive, e eu acredito que isso está relacionado a esse ranking que a gente ocupa de profissionais de saúde acometidos, né, no Brasil. E mesmo em outros países, a gente viu na Espanha, na Itália, que 20% das pessoas infectadas eram profissionais de saúde, né? Então, com certeza, para quem está na linha de frente, um risco de ter a Covid, de ficar grave pela Covid, é uma preocupação constante. E, infelizmente, a gente também teve perdas, né, no HCU da Unicamp. A gente, dois funcionários, a Lucy e o Fábio, que eram funcionários da enfermagem, faleceram. E foi uma situação muito, muito difícil, né, para toda a equipe do HC. E a gente sabe que o risco existe de se contaminar, é uma preocupação para a família também, né, de voltar para casa e deixar alguém doente. Mas a gente acredita que a gente está vencendo essa situação. Ok. Fernanda, mais uma questão aqui. Perguntaram sobre os riscos do uso da ivermectina. Né? Falaram que na minha cidade, na cidade onde eu nasci, Natal, o tratamento com ivermectina está sendo, inclusive, a prescrição da prefeitura. Né? A prefeitura adotou a ivermectina como o tratamento principal. Fala um pouquinho mais sobre os riscos e também sobre a falsa sensação de segurança que passa para a população, tipo, olha, agora achamos um remédio milagroso, achamos um remédio que vai dar conta de resolver essa situação. Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. Eu vi uma live do Drauzio Varela com vários especialistas, né, na área da saúde, e uma professora lá do Rio de Janeiro, ela levantou uma questão que foi importante, né, são os saquinhos da ilusão que estão sendo vendidos, né, para a população. A ivermectina é um antiparasitário, e assim como outras medicações que estão sendo vendidas como a solução, o tratamento para a Covid, são medicações que mostraram in vitro, ou seja, no laboratório, ação contra o vírus. Quando você transporta isso para pessoas, a resposta da medicação, a resposta da doença, ela é completamente diferente, né? Para a gente garantir que o medicamento tenha eficácia no tratamento de uma doença, a gente precisa de testes randomizados, testes que você garanta que aquelas pessoas melhoraram ou elas pioraram na decorrência da medicação e não de outros fatores. E essas medicações, nesses testes com pessoas, elas não mostraram benefício. A ivermectina, ela tem efeitos colaterais que podem, ela pode dar alterações no fígado, pancreatite, entre outros efeitos colaterais graves. A hidroxicloroquina, ela está associada a arritmias, alterações cardíacas graves, inflamações, até em perda visual. Então, assim, são medicações que têm suas indicações bem estabelecidas para doenças bem estabelecidas. Para a COVID, não existe essa indicação, não existe
esse benefício comprovado. Uma medicação, quando ela é prescrita, a gente leva em consideração os efeitos colaterais no contexto da condição de saúde daquela pessoa, quando a gente acredita que o benefício que ela pode trazer é maior do que um potencial efeito colateral. E até no início a gente viu faltar a hidroxicloroquina para milhares de pessoas que precisam dessa medicação por doenças reumatológicas graves, né? E por conta de toda essa fake news espalhada pelo Brasil todo. E é muito triste ver que vários gestores adotaram essa posição de distribuição dessas medicações para a população sem nenhum estudo sério mostrando o benefício das medicações. E não para por aí, são várias outras, né? Estão sendo distribuídas vitaminas, zinco, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque dá uma falsa sensação de segurança mesmo para a população, que acha que tem um tratamento específico, que não é obrigada a saber que essas medicações não têm real função no tratamento da Covid, que acreditam nos seus gestores quando eles vendem essa solução, e acreditam até nos seus profissionais de saúde de referência, né? Que muitas vezes naquela preocupação de não estar fazendo nada pelo paciente, melhor dar qualquer coisa do que não dar nada, porque a gente está vendo os pacientes ficarem graves, a gente está vendo os pacientes morrerem, e tudo que a gente não quer é perder um paciente, a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Então, naquela ânsia de você salvar uma pessoa, você acaba se cedendo para essa pressão, né, que a gente tem tido de todos os lados, mas ao mesmo tempo isso pode trazer mais malefício do que benefício para o paciente. Então, eu comentei esse posicionamento da Sociedade Brasileira de Infectologia, que foi muito importante, de não recomendar o uso da hidroxicloroquina para os pacientes com Covid. E, inclusive, em vários lugares, essas medicações elas estão sendo prescritas para os pacientes que nem têm um teste confirmado, porque os testes demoram para sair. Então, às vezes, a pessoa faz um teste, ela tem uma doença gripal qualquer, não necessariamente é Covid, e ela começa a tomar essas medicações, que sem nem ter um exame confirmatório. E é importante ressaltar que quando o governo federal estimulou a prescrição da hidroxicloroquina, era orientado que os profissionais de saúde fizessem o paciente assinar um termo de responsabilidade ao tomar aquela medicação, em que ficava claro que não existia benefício comprovado e que, inclusive, poderia ter efeitos colaterais graves. Isso é um absurdo, a gente oferecer para um paciente, fora de um estudo clínico, fora de qualquer protocolo sério, a opção de que ele... Né? Exatamente, ele decida se ele quer passar pelo risco de ter um efeito colateral de uma medicação que não tem comprovação, né? Isso é um absurdo. Eu li casos muito absurdos que eu fiquei assustadíssimo sobre pessoas que estavam tomando esse tipo de medicação de forma preventiva. Eles estavam tomando para não contrair o vírus, né? Tipo, isso não existe. Simplesmente não existe. A gente viu até casos de profissionais de saúde que faleceram em decorrência do uso da medicação, que se autoprescreveram, né? Um médico no Nordeste, outra médica aqui no Sudeste, que se prescreveram a medicação e tiveram alterações cardíacas graves, né? Que pode acontecer, infelizmente. Sim. Fernanda, eu vou te dar agora um tempo para você fazer considerações finais, para você falar algo que você gostaria de ter falado aqui, mas acaba que não chegou nenhuma pergunta sobre o tema. Tá? Um momento aqui para você falar o que você quiser. Eu queria agradecer, Rafa, pela oportunidade de estar aqui, a gente discutindo esse assunto tão importante, tão atual, né, para a nossa sociedade. E eu gostaria de, mais uma vez, trazer as pessoas para refletirem sobre o quanto o SUS é importante, né, para a nossa vida. O SUS garante todo o atendimento de saúde, prevenção de doenças, desde do tratamento dos mais simples problemas até os mais complexos.
E a gente viu, desde o início, assim, dessa pandemia, o quanto o SUS é necessário, né? A gente viver tudo isso está sendo um desafio, mas eu acredito que está trazendo para todo mundo a evidência de quanto é importante defender a saúde pública universal de qualidade. Que isso deve ser um direito que a gente precisa agarrar com todas as forças e defender com todas as forças. E se organizar para defender, né, o SUS, porque a gente está vivendo ataques gravíssimos há muito tempo já, estão sendo aprofundados com o governo Bolsonaro, um projeto de privatização da saúde, em que a doença gera dinheiro, e a gente só tem a perder com esse projeto. A gente precisa de um projeto de sociedade em que os nossos direitos eles sejam defendidos, garantidos e não retirados, né? A gente está vendo agora com essa pandemia o quanto a precarização do SUS, o quanto o sucateamento do SUS está cobrando a sua dívida agora. Em muitos lugares a gente viu um colapso total da saúde, em Manaus, São Paulo, no Ceará, e agora a doença está avançando por Minas Gerais, Mato Grosso, e a gente ainda vai ver muita história triste, a gente ainda vai ver muitas situações desesperadoras de falta de leitos, de falta de recursos, e isso tem sido construído como um projeto, infelizmente, no Brasil, e a gente precisa lutar para reverter isso, né? E então eu deixo aqui para todo mundo esse convite para a gente defender juntos esse patrimônio da população brasileira, que é o SUS, que foi conquistado com muita luta e muita organização. E queria também, a gente fala tanta coisa ruim, parece que não tem esperança, né? Para combater a Covid. A gente vai superar, vai passar, a gente não tem como saber ainda quanto tempo ainda vai demorar para a gente voltar para a nossa vida normal, acredito que alguns meses ainda, pelo menos até o surgimento de uma vacina, para a gente pensar em voltar a viver como era antes, mas a gente está vencendo essa batalha. Infelizmente, a gente perdeu muitas vidas nesse caminho, né, que poderiam ter sido salvas se houvesse um projeto de combate real à pandemia, e infelizmente muitas pessoas ainda vão sofrer com essa doença, muitas famílias ainda vão perder seus entes queridos, mas a gente está na luta para tentar evitar isso, a gente que está na linha de frente está fazendo todo o possível para cuidar mesmo das pessoas, para fazer o máximo que a gente pode para evitar que a tragédia seja pior, né? Eu gostaria, então, de agradecer. Vou agradecer aqui a Fernanda, que se disponibilizou para ter essa conversa comigo, assim que foi possível encaixar na agenda de trabalho dela. Então, muito obrigado, Fernanda, por estar aqui na sua hora de descanso, tendo essa conversa conosco. Eu que agradeço. Eu quero agradecer também o pessoal que me ajudou a estar aqui hoje. Eu não vou citar nomes para não acabar esquecendo o nome de alguém. Gostaria de agradecer todas as pessoas que estão aqui assistindo, que fizeram perguntas, participaram dessa live, e fazer também um apelo para que todo mundo fique em casa, fique em segurança, cuide das famílias nesse momento tão difícil que a gente está passando. Como a Fernanda bem pontuou, esse momento vai passar, não sabemos como, não sabemos quando, mas vamos passar por mais esse momento muito difícil. Para quem ainda não me conhece, sou Rafael Magalhães, iniciei uma pré-candidatura a vereadora aqui na cidade de Campinas, e essa é a primeira live para discutir diversos dos problemas que nossa cidade enfrenta. Então, quem não curte a página ainda, convido a curtir a página, acompanhar nas redes sociais, conhecer o nosso trabalho, para que a gente possa cada vez mais discutir um projeto de uma cidade mais justa, mais igualitária e uma cidade melhor para a vivência de todos. Então, fica aqui o convite, o meu muito obrigado e boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Rafa.